Gravando. Vocês estão bem? Quer falar alguma coisa? Algum comentário? Tá. Então, reino vegetal. Reino vegetal, grupo das gimnospermas. Você sabe quem são as gimnospermas? Lembrando que esse assunto está na página, vamos olhar aqui, especificamente, página 192, tá? Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui no chat. Página 192. Então vamos lá, gente. Seguinte. No grupo da reino vegetal, nós vimos briófitas, pteridófitas e agora gimnospermas, tá? Gimnospermas são plantas vasculares. O que é vascular? É o que tem o tecido condutor de seiva, o xilema e o floema, tá? Essas plantas têm grande porte. Antes você via as plantinhas lá com poucos metros, né? Sei lá, até a samambaia com 2 metros. Agora você vê plantas com 100 metros de altura. Né? Sei lá, uma árvore do tamanho daquele prédio Bahamas ali no centro da cidade. É um troço gigante, né? Ali, ó, são fanerógamas. Vamos lá. O que é uma fanerógama? Fanerógama. Fanerógama é uma plantinha que tem órgão reprodutor visível. Tá? Eu posso falar que fanerógama também é o que tem semente. Tá? Órgão reprodutor visível é o estróbilo, no caso das gimnospermas, e a flor, no caso das angiospermas. Não possuem flores nem frutos. Tá? Olha só. É um grupo que ainda na escala evolutiva, não tem flor e não tem fruto ainda, tá? Beleza? Olha lá, são espermatófitas. Espermatófitas. Ah, tem espermatozoide? Não, nada a ver. Espermatófita significa que é o primeiro grupo na história evolutiva a apresentar o quê? Sementes nuas. Tá? Que no caso o mais conhecido é o pinhão. Agora, por que ela é espermatófita, né? De semente nua? Ela tem semente nua, sabe por quê? Porque isso aqui não é envolto pelo fruto, ok? É uma semente não envolta pelo fruto. Por isso que é semente nua. Olha lá, ó. Independem da água para fecundação. Vamos analisar esse item aqui. Todos os grupos anteriores, no caso briófitas e pteridófitas, a gente enxergava o quê? A gente enxergava que tanto a briófita quanto a pteridófita, tanto musgo quanto samambaia, elas dependiam do quê? Elas dependiam da água para a fecundação. Agora, o que acontece? Nesse grupo aqui, isso não é mais realidade. Ou seja, a água não é mais um fator determinante para a fecundação. Existe, no caso, a polinização. Tá? Bom, esporófito duradouro. Você lembra que esporófito é o duradouro? Ó, essa questão do esporófito aqui, ser duradouro, ela já é presente lá no grupo das samambaias, né? Entendeu? Porque no musgo, no grupo das briófitas, na verdade, o único grupo onde o esporófito era temporário era o grupo de quem? Era o grupo das briófitas. Todos os outros daqui para frente são o quê? São os representantes com esporófito duradouro. E
O gametófito é reduzido e transitório, tá? Temporário. Reduzido, transitório e temporário. Beleza? Então, são as principais características desse grupo. O que você não pode esquecer aqui, em hipótese alguma? Ó, primeiro grupo a apresentar semente. Primeiro grupo na história evolutiva a ser espermatófito. Primeiro grupo a não depender mais da água para a fecundação. Esses fatores aqui são extremamente importantes, tá? Você não pode esquecer disso. Porque os grupos anteriores, no caso Bryophyta e Pteridófita, eles dependiam da água para a fecundação. Aqui, nesse caso, não. Aqui é o vento ou até alguns animais que realizam isso, tá? Principais representantes do grupo das gimnospermas. Entre os principais representantes, nós temos aí, ó, cica, tá? A cica, tá? São os gimnospermas mais antigos. Tem o ginkgo, do ginkgo biloba, tá? Que tem mais ou menos 80 milhões de anos. Gente, essas duas espécies aqui, ó, elas ainda existem, tá? O ginkgo biloba, eles usam para energético, né? É um tipo de energético, assim, é bom para memória, na verdade. Não bem energético, mas é uma estrutura boa para memorização. Tem gente que toma ginkgo biloba, as cápsulas manipuladas de ginkgo biloba, que diz que é bom para memória. Ok? E se a gente vê, por exemplo, a cica, depois eu vou mostrar a imagem, as cicas são plantinhas que tem no jardim aí de muitas casas, né? Talvez até na sua casa tenha isso, você não sabe. Então são plantas, você tem seres vivos pré-históricos, né? 80 milhões de anos, seres vivos vivendo com a gente aqui. Né? Com a espécie, né? Não que o ser vivo tem 80 milhões de anos. A espécie tem 80 milhões de anos. Tá? Tem um pinheiro que acharam lá nos Estados Unidos, está outro na Suíça que tem 4.000 anos. Tá? Beleza? Ó, continuando. Tem as coníferas, né? As coníferas são os pinheiros, cedro, cipestre e sequoia. Sequoia que são as árvores gigantes. E uma coisa interessante aqui, em relação às coníferas, o pinheiro é o mais conhecido, tá? O pinheiro é o mais conhecido delas. Tem as guinetófitas, que também são gimnospermas aí quase não encontradas, são bem raras. Então, nesse grupinho aqui, ó, cica, ginkgo, de ginkgo biloba, né, que é o pessoal usa, os monges já mascavam as folhas, sei lá, já tomavam chá de ginkgo biloba porque diz que é bom para a memória. Isso há não sei quantos mil anos atrás. Só para você ter uma ideia, a espécie humana tem 20 mil anos só. Aliás, tem 200 mil anos só. A espécie humana, o Homo sapiens, só tem 200 mil anos. E essas plantas têm 80 milhões de anos. Então, elas praticamente viveram junto com os dinossauros. Né? Ok? Tá. Então, tamanhos variados dessas plantas, podendo chegar a 120 metros de altura, que é o caso das sequoias. Beleza? Sequoia é essa aqui, ó. Deixa eu mostrar as imagens. Pode chegar a 120 metros de altura. O que eu falei, do tamanho daquele prédio Bahamas lá, aproximadamente. Bom, aqui, ó, representantes. Pinheiro do Paraná. Quem já foi para o sul, né, já viu muito dessas árvores. Aqui não é muito comum, porque o clima aqui não é favorável para o desenvolvimento do pinheiro do Paraná. Tá? Então, aqui você tem o estróbilo, que é a pinha, né? Que é a pinha. Você já viu essa pinha, né? Eu não. Aqui você já viu aí, talvez até gente fazendo aqueles arranjos, né, de enfeite de Natal, usando essa estrutura aqui, a pinha. Tem gente que chama de pinha e tem gente que chama de estróbilo. Tá? Na biologia a gente vai chamar de estróbilo, mas não está errado falar pinha. Aqui ela é fecundada, ok?
E aqui é a semente, que é o pinhão. Tá vendo? Ó? A semente, que é o pinhão. Que muita gente come isso aqui, né? Tem gente que adora. Né? Eu, particularmente, não sou muito fã. A sequoia, para você ver o tamanho dessa árvore aqui, comparado ao carro aqui, né? E aqui um pinheiro, super conhecido, tá? Gigantesco aí também. Então, os representantes desse grupo. Ó, tem a Sica, eu falei que você já deve ter visto isso aqui, não ter percebido, mas falamos, olha, um coqueiro pequeno, né? Isso aqui não é um coqueiro pequeno, tá? Isso aqui é uma gimnosperma, isso aqui é uma Sica, certo? Sica de Sim. Sica. Pode falar, Lê. Não, eu só ia comentar que vai crescendo, crescendo, crescendo. De repente, quando você vê, já tem que chamar alguém para cortar, senão, para podar, senão ela Isso, toma isso. conta. Isso, a Sica também é uma espécie que está milhares de anos aí. Ó, cipestre, muita gente coloca aí na beirada dos muros como ornamental, né? Vamos lá, fazendo um comparativo aqui, para a gente ter uma ideia, ó, esse aqui é um ônibus espacial, né? Tá? Um foguete, né? Esse aqui é uma sequoia, tá vendo? Ó, duas árvores imensas, ó, com 350 pés, mais ou menos 107 metros de altura, tá? Muito alto isso aqui. Olha o ser humano aqui, ó. Olha a baleia azul aqui, ó, com 30 metros. Né? Olha a estátua da liberdade aqui. Tá vendo? Então, esses seres vivos, só que aí que tá. Vamos lá. A gente sabe que o maior ser vivo que existe, eu já tinha comentado, é aquele fungo, né? Maior ser vivo. É aquele fungo de 9 quilômetros lá que foi crescendo, né? O fungo é assim. Deixa eu explicar como é que aconteceu. O fungo ele começou a crescer e foi se espalhando. Ó. Foi se espalhando até atingir uma dimensão de 9 quilômetros. Beleza? A baleia azul, tá? Falaram que era o maior animal, mas vocês encontraram lá um verme marinho de 40 metros de comprimento. Ok? E em relação a grupo vegetal, então, as sequoias são as maiores. Tá? O grupo dos vegetais. Gimnospermas, pinheiros. Beleza? E o ser humano está aqui, ó. Nesse pontinho aqui, né? Mas com potencial de eliminar todos os outros. Ó, o pinheiro do Paraná, tá vendo? Aqui uma sequoia, a galera dando um rolê ali. Ah, esse aqui é o estróbilo ou pinha, tá vendo? O estróbilo ou pinha. Então, tem gente que chama de cone isso aí também. Então, estróbilo ou pinha, porque na verdade tem um fruto aí, que ele é verdinho por fora e branco com sementinhas escuras, que o pessoal chama de pinha também, ou chama de araticum, chama de fruta ata. Tem vários nomes aí, depende da região do Brasil, mas não tem nada a ver com isso aqui. Tá? Isso aqui, isso não é uma flor, tá? Isso é a estrutura produtora de sementes das gimnospermas, chamada de estróbilo, tá? Ou pinha. É a estrutura produtora de semente. Aqui, ó, ela vem tipo num cacho, né? Tá vendo? Ela vem numa espécie de cacho aqui, que é esse estróbilo. Aí, quando ele é fecundado, os pinhões começam a crescer, certo? E o estróbilo feminino fecundado, tá? Maduro, da araucária, começa a produzir os pinhões. Beleza? Que aí você tem que cozinhar ele lá, remover essa casca aqui e comer. Vamos analisar o pinhão. O pinhão ele tem essa estrutura aqui, ó, chamada de, essa parte branca aqui, que é o endosperma. O endosperma que é haploide. Tá? É a reserva nutritiva do embrião. E essa estrutura aqui dentro, ó, que parece um Y, é o embrião 2N, tá? O embrião diploide. E o tegumento que é a casca. Então,
O pinhão ele é uma estrutura assim, ó. Ó, ele tem ali a casca, ele tem um revestimento interno, que é o endosperma, e tem um embrião que fica ali dentro. Beleza? Então, esse embrião aqui, ele é a estrutura, ó, que vai se transformar no pinheiro. Né? Se você plantar essa semente, ele cresce e vira o pinheiro. Ok? Então, são milhares ali de pinheiros. Aí a sequoia gigante lá, o pessoal lá dando um rolê lá. Isso aqui é comum nos Estados Unidos, tá? É muito comum lá nos Estados Unidos, aquela região do Canadá ali e tal, você tem sequoias. Tá vendo? Elas são imensas. Em relação ao caule, né, tudo. Tem documentários, né, sobre sequoias. Bom, coníferas, gimnospermas arborescentes. O que é arborescente? Quer dizer árvores. Então, eles apresentam o estróbilo, que a gente viu, tem o grão de pólen, que é uma novidade evolutiva, tá? Tem o tubo polínico, que é outra novidade evolutiva, tá? Polinização pelo vento, porque o tubo polínico é levado pelo vento, tá? Sementes nuas sem frutos, certo? E aí, ó, o estróbilo masculino. Ah, peraí. Aquela pinha lá tem a masculina e tem a feminina? Tem. Tem a masculina e tem a feminina. Então, a gente vê aqui, ó, o estróbilo masculino da araucária, certo? E o estróbilo feminino da araucária. Esse aqui fecunda esse, que dá origem a isso aqui, tá? Dá origem a isso aqui. Então, o estróbilo masculino e o estróbilo feminino, certo? Ó, então, essas estruturas aqui, se a gente parar para pensar, são estruturas, novidades evolutivas. Ó, estróbilo, grão de pólen, tubo polínico, polinização, semente nua. Tá? A gimnosperma e a briófita e pteridófita, eles não tinham nada disso. Eles apresentavam o quê? A polinização pela água. Ele tinha um anterozoide lá, o gameta flagelado, que ia nadando. Tá? Então, essas estruturas são novidades evolutivas aqui. Olha o embrião aqui dentro, ó. Tá vendo? Do pinhão. Então, quando você comeu o pinhão, você está comendo um ser vivo, né? Ou embrião. Vamos lá, o ciclo reprodutor, o ciclo diplobionte. Você lembra o que é um ciclo diplobionte? O ciclo diplobionte é o ciclo onde tem o esporófito e o gametófito. Tá? Então, vamos lá. A fecundação, meiose, aí tem o esporófito e o gametófito. Todo o ciclo de vida das plantas, todo o ciclo de vida diplobionte, ou todo o ciclo de vida dos vegetais, de qualquer grupo de planta, sempre terá, né, uma fase esporofítica e uma fase gametofítica. Então, fase diploide e fase haploide. Vamos analisar isso aqui. Ó, então, o esporófito é o pinheiro, certo? Esse pinheiro, ele pode produzir o estróbilo feminino, vamos acompanhar aqui, ó, e o estróbilo masculino, que a gente pode chamar de cone. O cone feminino e o cone masculino. Beleza? Esse estróbilo, ó, a estrutura dele, ó, o feminino. Se lembra que o prefixo das estruturas femininas, né, sempre começava com mega, né, mega, e as estruturas masculinas sempre começavam com micro. Por quê? Porque aqui você vai ver no visual. As estruturas femininas nas plantas, elas são maiores que as estruturas masculinas. Entendeu? Por isso que chama megásporo, megaprotalo, mega não sei o quê, entendeu? E tudo com prefixo micro faz referência a estruturas masculinas. Então vamos lá. Então o cone feminino, essa estrutura aqui que você está vendo, e o cone masculino é outra estrutura aqui. Os cones, por meiose, você vai ver que o cone feminino, ele produz o óvulo, tá? E dentro dele tem um megasporângio.
Esse é o megasporângio, né, com O. Aqui o masculino é o micro. Lembra que micro, masculino, mega, feminino. Então, o microsporângio contém células do micrósporo, tá? E essas células do micrósporo que vão sofrer meiose. Beleza? Então, vamos analisar esse processo aqui. Então, lá no pinheiro, tá? Lá no pinheiro, a gente tem uma estrutura chamada estróbilo masculino, estróbilo feminino, no qual vai produzir o megasporângio e o microsporângio, tá? Esporângio é o local onde vai ser produzidos os esporos. Então tá, por meiose, aqui ó, por meiose, o que está acontecendo? O microsporângio, tá? E o megasporângio vão produzir o quê? Esporos. Então a gente tem aqui, ó, o microsporângio por meiose produzindo micrósporos. Ou seja, uma célula mãe do micrósporo vai produzir 4 micrósporos. Tá? E aqui, o megasporângio vai produzir o quê? Vai produzir 4 células, só que só uma delas é funcional, elas degeneram. Mais ou menos como que acontece na gametogênese da espécie humana, né? Uma célula espermatogônia forma 4 espermatozoides. Na mulher, uma espermatogônia forma... um espermatócito forma 4 espermatozoides e na mulher, uma espermatogônia forma só um óvulo, tá? Então é muito parecido. Aqui, ó, se a gente vê então, voltando, o cone feminino, vamos recapitular essa primeira parte. O cone feminino, tá? Tem o óvulo que por meiose vai produzir o megásporo. O cone masculino tem o microsporângio que vai produzir os micrósporos. Aí é o seguinte, existe o gametófito masculino, tá? Essa estrutura aqui, certo? Que é o grão de pólen. E existe, certo? O gametófito feminino, que é o saco embrionário, ou seja, a estrutura que dentro dele você tem a oosfera, tá? Certo? A oosfera e uma estrutura que será fecundada. Então é assim, o grão de pólen, ele vai produzir uma estrutura chamada tubo polínico que vai vir aqui, ó, e fecundar a oosfera. Então o tubo polínico vai fazer com que esse gameto venha ali e fecunde a oosfera até formar um pinhão, uma semente nova, na verdade, não bem um pinhão, mas uma semente nova, que vai ser dispersada pelo vento, por anemofilia e germinar, certo? Então, basicamente, esse é o ciclo do pinheiro, né, do pinus, que ele é hermafrodita, tá? Agora, se eu pegar, por exemplo, o pinheiro do Paraná, o que eu vou ver aqui no pinheiro do Paraná? O pinheiro do Paraná, a árvore, essa árvore famosa, quando você vai no sul do Brasil lá, você vai ver que o esporófito, existe a árvore masculina e a árvore feminina. Olha que curioso. Aqui no pinus, se a gente for olhar, pinheirinho normal, ele é hermafrodita. Ó. Na própria planta produz cone feminino e cone masculino. Agora, no pinheiro do Paraná, existe uma árvore masculina e uma árvore feminina. Entendeu? Ah, mas como que eu identifico isso? Você olhando os cones ali, os estróbilos. Tá? Então, vamos analisar esse ciclo de vida aqui. Vamos lá. Microestróbilo e megaestróbilo. Você já sabe que mega é a estrutura feminina e micro é a estrutura masculina. Então, o microestróbilo, porque micro é masculino, né? Por meiose vai produzir micrósporos. Esses micrósporos, por mitose, vão produzir o quê? O gametófito, que é o grão de pólen. Certo? E aí esse gametófito, essa estrutura aqui, ó, vai produzir o tubo polínico. Entendeu? Você tem que perceber que o grão de pólen, dentro dele, tem um gameta masculino. Tem uma célula germinativa aqui. Aí, essa estrutura aqui, que é o gametófito, ele vai produzir um órgãozinho, ó, que vai crescer e crescer para entrar dentro dessa estrutura aqui do gametófito feminino. Entendeu? Então, vamos analisar. Aqui tem um microestróbilo, aqui tem um megaestróbilo. O megaestróbilo, por meiose,
Formou 4 células. 3 degeneram, porque os nutrientes vão só para uma célula. Aí essa célula vira o megásporo. Esse megásporo forma o saco embrionário, tá? E ele forma uma abertura chamada micrópole, e aqui dentro tem a oosfera. Na masculina, o grão de pólen tem esse órgãozinho aqui, ó. Quer ver? Deixa eu grifar ele aqui, ó. Tem esse órgãozinho aqui, ó, que cresceu, ó, tá? Esse órgão que cresceu para quê? Para depositar essa sementinha aqui no interior do órgão feminino. Faz uma analogia com os animais. Os animais, né, os vertebrados, ele não tem um órgão copulador, o órgão sexual masculino, que ele introduz os espermatozoides dentro do órgão feminino. É assim, né, que nós nascemos, né, assim, que houve o sistema de reprodução. Nas plantas, aqui, olha que interessante, ó. Você está vendo aqui um órgão masculino que vai penetrar dentro do órgão feminino e depositar as células germinativas. É tipo uma relação sexual, que é praticamente isso. Só que esse processo todo aqui, ó, da formação do estróbilo, tá? Da formação do estróbilo até a formação do zigoto, esse processo aqui no pinheiro, ele leva mais ou menos 15 meses, tá? Isso aqui não é no final de semana, não. Sextou, um rolê ali, partiu, né? E fecundo e já é. A gente está falando de plantas que vivem aí 4.000 anos, né? Se não tiver resistência do ambiente, né? Se tiver tudo favorável. Então, para quem vive 4.000 anos, 15 meses de fecundação aqui é alguns segundos, né? Então, o micrósporo produz o grão de pólen, o megásporo, tá? Produz o gametófito feminino, certo? Então, o que vai acontecer? O grão de pólen tem um órgão masculino que entra dentro do órgão feminino e deposita as suas células germinativas, que é o gameta masculino. Então, você tem o gameta masculino fecundando o gameta feminino, que é a oosfera. A partir disso, a gente tem o quê? A formação do embrião. Entendeu? Formação do embrião. Dentro da semente, que é o pinhão. Então, a semente é o pinhão do pinheiro do Paraná, especificamente da planta feminina. Tá? A planta masculina produz o pólen, a planta feminina produz o pinhão. Aí essa semente cai no solo e forma o que a gente conhece como araucária, né? A nova plantinha araucária angustifolia, que vai crescer, se desenvolver e a partir daí tudo ficar bonitinho como antes. Uma coisa que a gente tem que só ficar atento aqui, ó, é que o gametófito feminino, essa estrutura aqui, o gametófito feminino, o que ele vai apresentar? Ele vai apresentar essa estrutura que é o arquegônio, que vai produzir oosfera, tá? Beleza? E o grão de pólen, tá? Ele vai produzir o tubo polínico. Alguma pergunta desse esquema aqui por enquanto? Hã? Alguma perguntinha? Nada? Então tá, vamos continuar lá. Olha só. Se por acaso alguém perguntar na prova, olha, qual o nome do gametófito masculino? Qual o nome do gametófito masculino das gimnospermas? Você vai responder lá, grão de pólen. Qual o nome do gametófito feminino? Você vai escrever lá, saco embrionário. Tá? Então, assim, na feminina que tem saco aqui, no caso. Então, o esporófito produz o micrósporo, que forma o grão de pólen. O megásporo produz o saco embrionário, que vai formar o óvulo. Então, o gametófito masculino é o grão de pólen. O gametófito feminino é o saco embrionário. Beleza? O saco embrionário.
Então, uma característica evolutiva. Vamos lá. Se a gente olhar aqui, então, uma coisa interessante das gimnospermas, ó, para que é importante a gimnosperma? Pinheiro, né? Toda aquela plantação. Você vai no sul lá, não sei se você já foi no Paraná, Santa Catarina, lá, se eu não me engano, no Paraná tem uma fábrica dos lápis, né? Faber-Castell, né? Que eles têm a plantação lá de pinheiro. Então, quando você compra um lápis, muitas vezes nesse lápis lá é madeira de reflorestamento. Então, se o lápis é feito de madeira, você consegue enxergar isso, né? Madeira de reflorestamento. Então é bem bacana na Faber-Castell, você vê lá. Aqui, ó, eu tô com, tá escrito, ó, Ecolapse, tá vendo? Ecolapse, de reflorestamento. Certo? Lápis número 2 aí que você usa. Tem gente que usa lápis. Ó, seguinte. Indústria de madeira, então, móveis, tudo mais, certo? Celulose, fabricação de papel. Alimentação, que é o pinhão. Ornamentação, né? Você usa o pinheirinho lá no... Pô, você usa o pinheirinho no final do ano, né? Para, vamos dizer assim, para enfeite, né? Você vai fazer a árvorezinha de Natal lá, né? Pendurar os brinquedinhos lá, os enfeites. Ó, indústria farmacêutica, o ginkgo biloba, que dizem que é um calmante ou bom para memória. Eu nunca tomei, mas procure sempre orientação médica, tá vendo? Ginkgo biloba, ok? Bom, polinização. A polinização nesses representantes, ela ocorre pelo vento, na maioria delas, que eu chamo de anemofilia, que é a polinização pelo vento. E entomofilia, que é a polinização por insetos. Tá? Especificamente, grupos de besouros. Tá? Besouros. Beleza? Besouros, que são os insetos que realizam essa polinização. Então, dois tipos de polinização. O grão de pólen, ele pode ser levado pelo vento ou por insetos, especificamente besouros. Cuidado para não confundir aqui, ó. A gente que pensa que é anemofilia por animal. Não, anemofilia é pelo vento. Entomofilia que é por animal. Tá? Então a gente tem aqui, ó, esse cara aqui é o grão de pólen. Tá? Ele tem essas duas abas aqui, ó, essas duas orelhinhas. Para que é isso aqui? Isso aqui é uma estrutura alada, para ser levado pelo vento. Tá? Isso aqui, então, é uma expansão do grão de pólen. Lembrando que o grão de pólen ele é uma estrutura extremamente microscópica. Tá? É um grãozinho aí que, se você pegar um grão de açúcar refinado, né? Mais ou menos isso. Beleza? Então, aqui dentro, a gente tem a célula do tubo, essa célula que vai formar o tubo polínico, e aqui a célula germinativa, que é o gameta masculino. Né? Você não chama mais de espermatozoide. Você chama célula espermática ou célula germinativa. Beleza? E isso aqui é a estrutura que se degenerou, não se preocupa com isso. E a estrutura, então, é a estrutura que auxilia o voo. Né? Isso aqui são duas bolsinhas cheias de ar, né? Para deixar ele mais leve. Certo? Duas expansões. Então, o grão de pólen é alado. Por que ele é alado? Porque ele é transportado pelo vento. Então, a polinização aqui é uma polinização conhecida como anemofilia. Polinização pelo vento, tá? Polinização pelo vento. Beleza? Que mais? Vamos lá. A gente pega aqui, ó. Dispersão da semente. A dispersão da semente nesses representantes, ela é feita por uma ave, né? Por um pássaro. Uma ave chamada gralha azul. Ou seja, a palavra coria, ó, você está vendo? Ornitocoria. Ornito significa ave, tá? E coria significa fruto ou semente. Então eu posso falar que ornitocoria é um tipo do quê? É um tipo de zoocoria. Ó,
Zoocoria, certo? A zoocoria é um tipo ali de polinização pelo vento. Essa polinização pelo vento, então, zoocoria, ornito de ave e coria de semente, beleza? E a gralha azul, então essa ave aqui, ó, super conhecida, que tem importância ecológica de dispersar as sementes. Aí, ó, a gralha azul, tá vendo? Essa ave, ela engole o pinhão e aqueles pinhões que a gente viu, que é a semente, né? E ela tende em voo, quando ela vai em outra área, ela tende a dispersar isso. Tá? Então, ela dispersa em outras áreas. Então, a dispersão da semente por essa ave, tá? Que chama zoocoria ou ornitocoria. Então, é uma relação ecológica importante aqui, porque normalmente o pinhão ele cai próximo à árvore mãe, mas quando a ave engole essa semente e vai para outra região, ela tem que dispersar. Vários animais têm essa característica de dispersar sementes. Né? Quando ele engole a semente, até ela passar por todo o tubo digestório e ser eliminada, o animal já está bem distante de onde ele coletou essa semente e ajuda a fazer a dispersão. Ok? Tá, vamos lá. Bom, só recapitulando aqui alguns pontos importantes. Ó. Então, vamos lá. O pinhão, vamos falar do pinhão. O pinhão, então, é o óvulo fecundado e desenvolvido. Esse óvulo fecundado e desenvolvido, então, é a semente que é o pinhão. Então, quando você come pinhão... Gente, ó, é o seguinte. Eu quero prestar vestibular lá nas faculdades do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, etc. Eles adoram colocar questões sobre gimnospermas, tá? Por quê? Porque é uma árvore típica da região, entendeu? Você não vai ver lá gimnosperma, um pinheiro, né, do Paraná, araucária angustifolia, lá na Amazônia, né? Porque as condições climáticas são diferentes. Então, você vê lá naqueles documentários do Canadá, aquelas florestas, né? Você vê lá filmes onde tem neve, você vai ver essas plantas aqui. Bom, então a semente, então, é o óvulo fecundado, certo? A semente tem uma casca, que chama tegumento, beleza? Ok? Tem um embrião, que é 2N, que é a sementinha, certo? Que foi a união entre a oosfera e o núcleo gamético, que é o gameta masculino, e a formação do endosperma haploide, tá? Que, se a gente olhar o endosperma, é a reserva nutritiva da semente. Beleza? Então, quais são as estruturas que existem no pinhão? Você vai colocar aqui tegumento, que é a casca, o embrião, que é a estrutura diploide, tá? E o endosperma, que é a estrutura haploide. Olha lá. Tá vendo? Então, essa planta chama Araucária angustifolia, tá? Nome científico, Araucária angustifolia. Nome popular, pinho, pinheiro do Paraná, pinheiro brasileiro, pinheiro caiová, pinheiro das Missões, pinheiro São José. No entanto, se eu não me engano, tem uma região ali perto de Curitiba, não sei se é uma cidade, alguma coisa assim, que chama São José dos Pinhais. Né? Tem tudo a ver com a característica, então, dos pinheiros. Certo? Alguma pergunta sobre gimnospermas? Galera, Prof, você pode voltar naquela da estrutura do pinhão, por favor? posso. Aqui, ó. Estruturas do pinhão. Aí, ó, pinhão. Óvulo fecundado, tá? E desenvolvido. Beleza? Tem a casca, tem o embrião e tem o endosperma. A casca, o embrião e o endosperma. Tá? Beleza? Obrigada. Bom, deixa eu pegar aqui as questões. Vamos fazer as questões de sala. Você está com a apostila aí? Pega a apostila aí. Aplicando conhecimentos, página 204. Tá? 204.
Eu vou pegar, projetar as questões aqui para vocês. Espera aí. Para a gente fazer. Biologia.